Graça e paz, abençoados. Vamos continuar, não é? Vamos continuar o nosso apostolado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, abençoados. Vamos voltar lá para Isaías. Vou ser um pouco rápido, porque eu não quero perder tempo, né? Como eu disse, o apostolado é um pouco difícil, muitos textos para ler, não é? Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai ficar aqui abençoado nesse vídeo até o final, não é? Esta é a segunda parte que o Espírito Santo me deu como tema: eleição espiritual. Então hoje a gente vai ler Bíblia, papel e caneta, abençoados, mais uma vez. Que esse apostolado vai ser muito edificante para a sua vida, amém? Então hoje, eleição espiritual, esse será o tema desse apostolado, segunda parte, tá bom? Tá bom, abençoados? Glória a Deus pela vida de vocês, não é? Isaías, que estão ligados no mover de Deus. Isaías 11, eu declaro em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus repousará sobre o seu espírito, abençoados. O espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oramos, abençoados, para que a palavra do Senhor não volte vazia, porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pensamos, além daquilo que pedimos e pensamos, não é? O Senhor está sobre nós, abençoados, com o seu espírito de poder. O Senhor está sobre nós com o seu espírito de sabedoria. Ele está em nós porque somos ovelhas do Senhor, porque somos escolhidos, porque as ovelhas do Senhor já nascem com o Espírito Santo. Os bodes não, os filhos para a perdição não nascem com o Espírito de Deus. Não são filhos de Deus, abençoados. Há duas sementes na terra e hoje vocês vão saber um pouco sobre isso. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus lhe seja revelada. Hoje vamos precisar que o Espírito Santo de Deus interceda em seus filhos. Hoje vamos precisar que o Espírito Santo de Deus interceda em seus espíritos, pois Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Amém, abençoados? Hebreus 9:12. Vamos abrir as cartas de Hebreu, abençoados, enquanto o mover do Espírito Santo chegou, para que a gente confira, não é? O Espírito Santo fala e a gente precisa conferir na Bíblia. Vamos lá? Hebreus 9:12, né? Ou 12:9. Hebreus 12, versículo 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam, não é? Meu pai José Teixeira me corrigiu muito, graças a Deus. Hoje estou aqui, não é? Uma serva do Senhor, não é? Que criou-me muito bem o meu pai na carne, José Teixeira. Amém, abençoados? Não estou matando, não estou roubando, não estou por aí bagunçando, estou aqui pregando a palavra de Deus, amém? Além disso, Hebreus 12, versículo 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos, não é? Não vamos então sujeitar mais ao Pai dos Espíritos para o qual vivemos, não é? O Espírito está vivendo, o meu Espírito, o Espírito está vivendo para o Senhor. Amém, abençoados? Não vamos sujeitar a palavra de Deus? É isso que diz a palavra. Então, glória a Deus pela sua vida que vai entender esse mover, glória a Deus pela sua vida que vai entender essa palavra, não é? Que hoje na graça é desse jeito, é dessa forma, não é? É o Espírito com o Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida, abençoado, eleito, não é? Eu anotei algumas coisas e a gente vai começar essa ministração, esse evangelismo, segunda parte. Eu pretendo, não é? Se assim o Senhor permitir, pretendo terminar hoje. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo se faz em nome do Senhor Jesus. Abençoados, porque sem Ele não conseguimos absolutamente nada. Precisamos da ajuda do Senhor em todas as coisas. Precisamos da manifestação do Senhor em todas as coisas. Está claro, abençoado? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Bíblia, papel e caneta. Não vamos perder tempo. Vamos lá para o livro de
Esse nome é difícil de falar, abençoados. Peraí. E o Senhor vai desenrolar a nossa língua. É Ele, não é? Deuteronômio. Esse nome é um pouco difícil mesmo. Deixa eu chegar minha cadeira um pouco mais pra cá. Deuteronômio, não é? Vamos ler este livro. Amém, abençoados? Graça sobre graça. Macedo, se inscreve nesse canal, abençoados, tá bom? Para ficar aí o número de inscritos, número de visualizações, para que a gente possa levar essa graça a toda a terra, a todo mundo, não é? Essa graça e esse apostolado, não é? A gente precisa disso, não é? Precisa de inscritos para que o canal evolua, para que o canal cresça, não é? Para que pessoas mais entrem, né? Então a gente fica sabendo dessa forma. Então o YouTube entende desse jeito, não é, abençoados? Quanto mais inscritos, mais visualizações, a gente pode estar levando a palavra, não é? Fica mais gente no canal, não é? E um dia assim a gente pode fazer ministrações ao vivo. Enquanto isso a gente vai crescendo em graça, não é? Faz um vídeo, grava, depois faz outro vídeo e assim a palavra do Senhor. Aqueles que estão predestinados para receber a palavra do Senhor em graça, de um modo ou de outro, eles vão receber, seja ao vivo, seja aqui, seja acolá, seja aí no seu ministério, seja aqui no YouTube, seja na igreja do MGA, com o apóstolo Marcos Gomes. Os predestinados para receber a graça vão receber ao tempo do Senhor, a vontade do Senhor. Amém? Eleição espiritual. Deuteronômio. Vamos lá, abençoados? 14. Procurando a minha caneta aqui, já não tô achando mais. 14. Acho que também não... achei, abençoados, olha. Coloquei na minha mesa, tem algumas coisas aqui. 14. Vamos lá, abençoados? 14. Ótima sexta-feira pra vocês, hein? Ótimo sábado, ótimo domingo. Estamos aí chegando no final de semana, não é? 14. Eleição. Eleitos em Cristo. Eleitos por Deus e não pelos homens. Aceita Jesus essa noite? Em graça não. Em graça fomos eleitos por Deus. Para você ficar em paz com esse evangelho, amém? 14. Deuteronômio 14, versículo 2, abençoados. Vamos abrir aí as suas Bíblias, não é? 14, versículo 2. Nós vamos verificar algumas palavras, não é? Que vai nos fazer entender a soberania de Deus, a predestinação de Deus, a eleição de Deus, amém? Deuteronômio 14, versículo 2. Vamos verificar na Bíblia a palavra do Senhor e vamos crer nela, amém? Vamos crer naquilo que está escrito, pessoal. Versículo 2. Pois sois o povo santo. Pois sois o povo santo. Ao povo pecador? Não. Pois sois o povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para lhe serdes o seu povo próprio. Isso na lei, o povo de Israel, um povo escolhido. Não foi os judeus que escolheram a Deus, foi Deus quem escolheu aos judeus. E o povo hoje, o povo evangélico, o povo da igreja da terra, eles pensam que é a gente que escolhe a Deus, abençoados. Alô, não é nós que escolhemos a Deus, não é nós que escolhemos estar com Jesus Cristo. Alô, Cristo, o cabeça da igreja, não é nós que escolhemos para estar com Jesus Cristo. Ele nos escolheu. Pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. Senhor, vós escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para lhe serdes o seu povo
próprio. Então foi Deus quem escolheu o povo dele. Eu penso que está bem claro isso, não é, abençoados? Esse é o primeiro texto. Eu espero que você creia naquilo que você está lendo. Pega a sua Bíblia e caneta, amém? Então, o povo abençoado em graça, o povo hoje da Igreja de Cristo tem que pregar, tem que crer e tem que viver isso daí, abençoado, amém? Tem que pregar isso para a Igreja de Cristo, amém? O povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, foi Ele quem escolheu, amém? Não é ninguém que escolhe a Deus, abençoado, é Deus quem nos escolhe, o Senhor os escolheu. Tem pessoas que pensam que é Ele que escolhe a Deus. E isso é uma heresia dentro da igreja, hein, abençoado? Isso é uma heresia. O homem não escolhe a Deus. Distorceram a palavra, mudaram a palavra de Deus. Vem aqui esta noite, aceita Jesus Cristo para que você seja salvo. Mudaram, distorceram a verdade. Abra suas Bíblias também em Salmos 33, versículo 12. Salmos, meio da Bíblia. Corri aqui um pouco porque eu vou chegar num assunto que vai demorar um pouco. Salmos 33, versículo 12. Salmos 33, versículo 12. 33, versículo 12, abençoados. Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurado. Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurado a nação cujo Deus, bem-aventurado a nação. Eu não li lá, abençoados para vocês, na primeira parte, a nação santa, não é? Lá em 1 Pedro 2,9, nós somos a nação santa do Senhor, somos o povo de Deus, amém? Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança, o povo que Ele escolheu. Foi eu quem escolhi a Deus? Foi você quem escolheu estar com o Senhor? Não, estamos com o Senhor porque Ele nos chamou primeiramente. Foi pelo Espírito de Deus, foi Ele quem nos escolheu. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele, grife nas suas Bíblias, Ele escolheu para a sua herança. Essa é a soberania de Deus, que muitos não sabem, não é? Muitos não sabem disso, abençoados. E a igreja hoje, que está na terra, não lê para os filhos de Deus, não ministra isso. Não propaga a sã doutrina, não propaga o que Cristo fez. Não. Isaías 65, abençoados, vamos mais um pouco. Vamos lá para os livros das profecias. Isaías 65. Mas aqui você está ouvindo a graça de Deus, amém? Aqui você está ouvindo coisas inefáveis, coisas que chegam lá do céu para nós. Isaías 65, 21 e 22. Isaías 65, 21 e 22. Livro de Jeremias, Ezequiel, depois, ó. Jeremias, Isaías é antes de Jeremias. Jeremias 65, abençoados. Acharam todos, abençoados? 65. Isaías, até é bom que eu demore um pouco, né? Assim, achar os livros, que aí tem gente que vai entrando, né? Não sabe, assim, folhear a Bíblia, né? Tá aprendendo, é novato, né? Às vezes é gente que vai entrar nesse vídeo, não é crente ainda, não tem um chamado ainda. Enfim. Mas aí a gente vai... Dia após dia a gente vai crescendo, não é? Vai pegando o hábito, vai folheando direitinho, até que a gente acha os livros direitinho, né?
Isaías 65, 21 e 22. 65, versículos 21 e 22. Amém, abençoados? Vamos lá. 21. Deus falando. Edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ai, tô comendo do fruto mesmo, abençoado. Isso aqui, da minha vinha, graça sobre graça nascendo. Esse é o meu canal. Essa é a vinha do Senhor, amém? A plantação eu tô semeando, né, abençoado? Então, tô semeando, eu já, aí a hora que dá fruta a gente vai lá e come os frutos, né? Dê frutos para Deus, é o que eu tô fazendo, as ovelhas dão fruto para Deus. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Verso 22, não edificarão para que os outros nela habitem, nem plantarão para que os outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos, contudo é aqui que eu quero chegar, porque o apostolado é o que, abençoado? O tema eleição espiritual, amém? Olha lá, ó. Como os dias da árvore e os meus eleitos, Isaías 65, verso 22. E os meus eleitos, é isso aqui que vocês, ó, tem que ouvir. E os meus eleitos, disse Deus, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Não é? Eu quero te mostrar aqui que é os meus eleitos, disse Deus, os meus eleitos. Estamos falando sobre eleição. Ele separou alguns, ele separou os filhos dele, ele escolheu. Essa é a soberania de Deus, abençoados. Não é o homem que escolhe, é Deus quem escolhe o homem. Lá em João, vamos para o meio da Bíblia, Jesus. Vou correr um pouco, porque repetindo, quero terminar hoje ainda. Jesus, 1 João 15, versículo 16. Vamos para Jesus. 1 João 15. Deixa eu ver se é a carta ou se é o aqui antes de os livros históricos. Vamos ver, abençoados. Vamos ver aqui, vamos achar juntos. João 15, 16. É o livro histórico de João. João 15, não é 1 João. João 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Olha lá, Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Grife na sua Bíblia: Jesus me escolheu. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha lá. A fim de que tudo o que em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Não é? Aqui, o essencial aqui, abençoado, é você pegar isso daqui, é você entender isso daqui. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, disse Jesus Cristo. Disse Jesus, ainda no tempo da sua carne, lembrando sempre que estamos no ministério do Cristo, o ressuscitado. Tá claro, abençoados? Que foi Ele e não nós? Não é o homem que escolhe a Deus, não é o homem que escolhe servir a Deus, nada parte de nós, abençoado.
Amém? A eleição é uma escolha soberana de Deus. Parece que tem gente que ainda não entendeu essa graça de Deus. Tira a glória do homem para dar. Tira a glória, ao contrário. Tira a glória de Deus para dar o homem. Então eu estou salvo essa noite porque eu aceitei Jesus. Então eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus. Então agora eu estou com o Senhor porque eu aceitei Jesus. Porque agora eu me batizei, então eu estou salvo. Tira a glória de Deus, porque em Cristo você foi batizado, em sua morte, não é? Romanos 6, 3. Vamos verificar a graça? Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo ou na água do batismo? Em Cristo fomos batizados na sua morte? Então, quando você faz as obras abençoadas, não é meu assunto, mas eu já vou voltar no meu assunto. Quando você faz alguma obra, você dá glória, Pai, agora eu estou salvo, agora eu estou com o Espírito Santo, agora está tudo certo, porque agora eu estou batizado. Mas você está batizado em Cristo. Você não está... A água hoje é... Então, o homem, quando ele vive das obras, ele tira a glória de Deus e ele dá a glória para o homem carnal, ele dá a glória para a corrente, para a campanha, ele dá a glória de Deus, ele tira a glória de Deus. Ele dá para o sacrifício que ele fez. Então ele acha que ele foi escolhido por Deus porque ele aceitou Jesus Cristo. Mas estamos falando de eleição, vamos voltar para o nosso assunto. Então não podemos tirar a glória de Deus, tá bom, abençoados? Não podemos tirar a glória de Deus. Romanos 9, 11. E vocês vão verificar aqui o que é eleição. Vamos lá. Romanos 9, que a graça de Deus lhe seja revelada. Romanos 9, nós vamos ler a partir do verso 8. Tá bem, abençoados? A partir do verso 8. Romanos 9, todos acharam? Alguém pode falar assim, não é Maria, mas é injusto, Deus escolheu um e não escolheu outro. Vocês vão saber sobre esse assunto agora. Escolheu um e não escolheu o outro. Tem filho da perdição e filho da salvação. É, abençoado. Há duas sementes na terra. Então tem gente que fica vendo um pedacinho da graça, abençoado. Não é para vocês verificarem, ficarem ouvindo pedacinhos da graça. Pedacinhos da graça não traz a revelação para você. Então você fica sem entendimento da graça de Deus. Você fica sem entendimento quando você ouve pedacinho, não é? E Deus não revela a graça. Deus abençoado. Ele vai revelar a graça para quem está com o coração aquebrantado diante dele. Amém? Para soberbos e orgulhosos, Deus não vai revelar. Deus vai endurecer o coração abençoado. E vocês vão ver isso. Falta de conhecimento, o crente ele fica com falta de conhecimento. Eu orei para que vocês tivessem espírito de conhecimento e sabedoria, em nome de Jesus, não é? Vocês vão ter, abençoado. Não conhece a soberania de Deus, não conhece a soberania de Deus, por isso dá a honra a coisas e não a Deus. Olha, abençoados, dá honra a quem tem honra, né? Romanos 13. Dá honra e glórias ao Senhor, abençoado, por tudo que Ele fez e faz por nós, amém? Precisa agradar a Deus e não ao homem. Olha lá aquele pastor, agora eu sou da igreja dele. Aquele pastor me batizou, aquele pastor... Não, ao homem não, abençoados, nem. Então vamos lá, vamos ler então, abençoados, Romanos 9. Abra seus ouvidos, amém, abençoados? Abra seus ouvidos aí, que a gente vai fazer um apostolado aqui. Vamos continuar sobre a eleição, a escolha soberana de Deus.
não é? A partir do verso 8, Romanos 9, versículo 8. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus. Uma vez uma ovelha disse assim para mim, olha aí, Carmen, as igrejas estão falando aí que nós não somos filhos de Deus. Essa ovelha era um anjo lindo na minha vida, abençoado. Eu não sabia nada, né? Então não podia pregar para essa ovelha. Então hoje eu já entendo um pouquinho, né, abençoados? Mas olha, vamos entender isso aqui, abençoados, Romanos 9, ó. Versículo 8. Isso é, não são os filhos, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não é eu, Maria, na minha carne. A minha carne, ela é filha do Senhor José Teixeira. O meu espírito é que é filho de Deus. Amém, pessoal? Tá explicadinho isso daí. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, não é? Eu, Maria, na minha carne, eu não sou filha de Deus, eu sou filha do seu José Teixeira, amém? Mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. 9. Pois a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. 10. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Até que Paulo está citando, não é? Uma história aqui, não é? De Rebeca e Sara. Contudo, olha só, 11. Contudo, abra seus ouvidos, Éfata. Não vou esquecer mais disso, hein? Abra seus ouvidos, e os ouvidos do surdo serão abertos. Romanos 9, versículo 11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem nasceram, e eles, vamos continuar, abençoados. Contudo, não tendo eles, vai falar de duas sementes. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, olha a eleição aqui de novo, segundo a eleição, ficasse firme. Eles não fizeram nem bem e nem mal. Eles quem, Maria? Eles não fizeram nem bem e nem mal. Por isso que hoje a igreja de Cristo não olha segundo a carne. Aquele ali fez, e aquele ali está salvo. Aquele ali não está para o inferno, aquele ali não está condenado, porque ele fez, porque ele se batizou. Não olhe a carne. Aquele ali matou, roubou, não se batizou, está para o inferno, está condenado. Não, hoje não olhamos o irmão segundo a carne. Contudo, não tendo eles, dois homens, vai falar de dois espíritos, vai falar de dois filhos. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não a eleição do homem, esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui está condenado, esse aqui não está. Eleição de Deus, ficasse firme, não por causa das obras, alô? Não porque você está batizado das águas. Você batizou, você está salvo. Batizou, você tem o Espírito Santo. Você batizou, você está condenado. Se você não se batizar, você está condenado. Não é a eleição dos homens, não é por obras. A eleição é de Deus. Mas por aquele que chama, muitos estão dentro da igreja, foram chamados pelo Senhor. 12. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. 13. Como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Aqui as duas sementes. Amei a Jacó, rejeitei a Esaú. Duas sementes. Duas sementes, trigo e joio. Abel e Caim, ovelha e bode, filho da salvação, filho da perdição. Lembra, abençoados? Apocalipse 12, a terça parte foi expulsa do céu. A terça parte.
uma parte de 3. Esses filhos da perdição, uma parte no céu, uma parte na terra, de anjos revestidos de carne. 2 sementes, bodes e ovelhas, filhos da salvação, filhos da perdição. Daqui a pouco vocês vão entender. Terça parte. Terça parte é uma parte de 3. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei a Esaú. Amei Jacó e rejeitei a Esaú. Por que será que Deus rejeitou Esaú? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus não é injusto. Alô, a terça parte expulsa porque a rebelião começou lá no céu, antes da fundação do mundo. Apocalipse 12. Romanos 9, 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus não é injusto. É aí que devemos entender a soberania de Deus, hein, abençoados? De maneira nenhuma. 15. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver. Então, misericórdia. Eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então ele é soberano, ele faz o que ele quer. Os filhos são dele. Ele faz o que ele quiser com os filhos dele. Amém? Porque Deus é soberano e não devemos questionar a Deus. 16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano. Não adianta você fazer obras, abençoados. Nesse novo pacto, não adianta você fazer obras, porque não é por obras. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que compadece. É Deus quem compadece dos filhos dele. Foi Deus quem compadeceu e teve misericórdia dos vasos de honra dele, dos filhos da salvação. 17. Porque diz as escrituras, olha lá, assim pois não depende do desejo ou do esforço humano, você que ainda está em obras para ser salvo, mas de Deus que compadece. 17. Porque diz as escrituras, assim, olha, terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 17. Porque diz as escrituras a Faraó, para isso mesmo te levantei, não é? Olha lá, para isso mesmo, Faraó, te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Então, por que Deus fez isso aí? Para que Deus mostre o poder dele, que ele é quem tem o poder e não o homem é que tem o poder abençoado de salvar ninguém pelas águas. Porque diz a escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então o povo lá ia, né, mãe? E Faraó, não entrega esse povo, vai ficar aqui cativo. Então Deus endurecia Faraó. E daí o povo continuava cativo, preso. Até Deus, né, fazer a vontade dele. 18. Logo eles têm misericórdia, logo ele, Deus, tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. E ele endureceu o coração de Faraó. Quando ele enjoou, ele não quis mais, aí ele foi lá e libertou o povo de Deus.
Alô? Libertou o povo de Deus. 19. Alguém dirá então, por que se queixa ele ainda? Alguém dirá então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à vontade? Pois quem resiste à sua vontade? Por que você se queixa, abençoado? Do que é que você se queixa? Ah, mas se Deus é justo, vai salvar um e não vai salvar o outro. Alô, abençoado. É desse jeito. Que diremos, pois, se Deus é soberano e Ele quis fazer um vaso para honra e um vaso para desonra? O que diremos se Ele quis fazer abençoados, vasos de misericórdias preparados para a salvação e vasos preparados para a perdição? Que diremos, pois? Alguém dirá então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Então a gente aceita, não é? A vontade do Senhor para conosco. 20. Mas, ó homem, quem és tu que replica? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Quem são vocês para questionar a Deus, abençoados, e não crer naquilo que está escrito? Dirá a coisa formada, alô, dirá a coisa formada ao que formou. Nós somos criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus por vontade dele, abençoado. Não é pela nossa vontade, não. Então, o que dirá a coisa formada? Olha lá. Dirá a coisa formada ao que o formou? Se Deus te formou, se Deus te fez, se Deus te criou, se há algo que você acha que não está correto em você, foi Deus quem fez, abençoado. Foi Deus. Por que replicas a Deus? Dirá a coisa formada ao que formou? Por que me fizeste assim? Foi assim, abençoado, que Deus fez. Ele fez 2 vasos, um para honra e o outro para desonra. Um para perdição e um para salvação. Um para dar honra ao Senhor e outro para desonrar. Não crer na sua palavra. Ir contra a palavra dele. Ah, eu creio em Deus, mas está contra a palavra? Olha lá, e abençoado, se você é o bode, se você é a ovelha, hein? Analisa aí, hein? Por que me fizeste assim? Paulo falou. Paulo escreveu aqui, não é? Paulo recebeu aqui a graça de Deus. Verso 21, abençoados. Ou não tem o moleiro poder sobre o barro? Ou não tem moleiro, abençoado? O oleiro é Deus. Poder sobre o barro, que somos nós. Para dar mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. A mesma massa, Eva, não é? Olha lá o versículo 13. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei a Esaú. E que direis? E que direis? Verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha lá, Deus é bonzinho? É bom o tempo todo, abençoado. Mas aí começaram uma rebelião, não é? Contra o Senhor? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, estão preparados. Nada do que você faça, abençoado, estão preparados. Versículo 14, olha lá, ó. Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Eu creio que o Senhor é justo. Ele tem 2 filhos. Ele fez os 2 vasos. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Ah, é nóis, abençoar. Dê frutos para Deus, amém? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia.
que para a glória já dantes preparou para a glória. Ele já preparou os vasos dele para a sua glória. 24. Os quais somos nós, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, que somos